da torcida com o Eduardo Cudê. Está totalmente refeita essa situação. A direção do Inter afirma que não pensou em trocar de treinador, que sempre confiou no Eduardo Cudê e até atribuiu boa parte das críticas à pressão da imprensa, dizendo que a imprensa cobra diferente do Eduardo Cudê, que em 2020 também foi parecido. Enfim, o Cudê está com um ambiente totalmente tranquilo, totalmente calmo, restabelecido no Internacional. Além do Wesley, que foi um jogador que conquistou o espaço dele nos treinamentos e nas oportunidades que ele entrou durante o jogo contra o Bahia e ontem começou como titular, alternando um pouquinho a movimentação junto do Maurício, né? O Wesley atuando aberto, com o Maurício centralizado a partir da saída do Alan Patrick. Além dele, houve outros personagens importantes nessa vitória do Internacional, como o Robert Renan, que depois do gauchão ele teve a situação bem complicada no Inter, assim, principalmente junto da torcida, com aquela cavadinha que ocasionou a saída do Inter do estadual, porque ele foi reconduzido ao grupo exatamente por uma ação do técnico Eduardo Cudê. O Cudê conversou com o Robert Renan e também conversou com as principais lideranças do elenco do Inter para reconduzir ele ao grupo. Logo que o Inter perdeu ali a vaga na final do gauchão, que o Robert Renan errou a cavadinha, eu mesmo aqui no De Primeira informei, contando para vocês, que as lideranças do Inter cobraram muito o Robert Renan e que ele ficou até certo ponto excluído do ambiente do grupo do Internacional. Pois partiu do técnico Eduardo Cudê, isso é uma apuração que eu fiz nos últimos dias, essa recolocação dele, de conversar com as lideranças, de entender o que o Robert Renan queria, de conseguir refazer os laços para que ele fosse recolocado no time. Outro processo importante sobre o Robert Renan foi que ele voltou a jogar pelo Inter longe de Porto Alegre, até para cuidar do que a torcida iria fazer quando ele voltasse a pisar no campo. No Beira-Rio, tão logo ele fosse chamado, ele seria muito vaiado. Então, levar ele para esse jogo contra o Palmeiras, colocar ele em campo num momento decisivo da partida, tudo isso foi planejado para a recolocação dele no grupo. O Inter não quer a saída dele, ele deve permanecer ao menos até o meio do ano. Lembrando que ele é emprestado pelo Zenit, o Zenit já teve negociações para vender ele, e caso venda, o Inter recebe uma restituição aí da parte do tempo que ele esteve no Beira-Rio. Outro personagem, sem me alongar muito, foi o Borré, que errou o pênalti, que poderia colocar o Inter em vantagem, mas que minutos mais tarde participou do lance do gol do Inter, retomando uma jogada, uma bola que parecia despretensiosa num lateral e tocando para o Wesley fazer o gol. Essa atitude do Borré, ela foi citada nos bastidores do Inter como um exemplo de como o Inter encarou essa partida contra o Palmeiras e vai encarar, segundo o Internacional, todos os jogos do Brasileirão como partidas decisivas, uma vez que ele tinha acabado de cometer uma falha, mas colocou a cabeça no lugar rapidinho, pôde recuperar a bola, pôde fazer uma jogada importante na hora do gol do Inter. Então o mantra é esse, Domitila: tratar todos os 38 jogos do Brasileirão, agora menos 2, como finais nessa obsessão do Inter de voltar a conquistar o campeonato. Tem uma observação, aliás duas. O Internacional só não é líder pelo número de gols pró, porque tem um gol a menos marcado do que o Flamengo. E o Internacional tem a segunda maior sequência invicta da Série A. O Flamengo não perde há 23 jogos e o Internacional não perde há 16, com 12 vitórias e 4 empates. Como o Marinho bem sabe, Domitila e Hernan também, eu não sou supersticioso porque dá azar. Mas das 16 partidas invictas, 12 vitórias, 10 vitórias foram de camisa vermelha escarlate do Internacional, com mangas vermelhas, uma vitória de camisa branca e uma vitória apenas com o uniforme do Arsenal. A torcida tá já aposentou, né? PVC queimando o uniforme. O Arsenal foi eliminado ontem. E deixa eu trazer mais um detalhe, pessoal, sobre esses números do Inter. O Internacional perdeu só uma partida na temporada. Apenas um jogo o Inter foi derrotado, que foi pelo Guarani de Bagé. E até ontem, no X, que é o novo nome do Twitter, o Guarani de Ih, cortou bem na hora. Perdemos. Não perdeu ainda com o Eduardo. Colocando aqui, ó, lembrando...
Tá ruim. Eita, Marinho, caiu. E coitado, ainda deixei o Marinho por último, ainda dei pouco tempo para ele. Já fica o convite para ele voltar amanhã. Já fica o convite para ele voltar outro dia. Pronto. Boa, né? Obrigada. Marinho, obrigada, hein? Desculpa aí, te derrubei ainda no final do programa, mas a gente te aguarda em breve, aí você termina essa história.